Muito bem, queridos. Para não ter maiores delongas nem atraso, primeiramente agradeço aí por estar com vocês mais um dia para dar sequência na nossa aula, na nossa conversa sobre a tributação no desporto, notadamente no futebol, né, e a reforma tributária, os aspectos. Na aula passada, estávamos tratando, na parte inaugural, né, na parte já final, aliás, sobre essa temática que está aí no quadro, que é a questão da tributação do atleta. Tá? E é extremamente importante ressaltar que o fato, né, dos contratos, principalmente, né, para a gente poder pegar o gancho e seguir, os contratos, principalmente de direito de imagem, eles têm equivocadamente sendo considerados como uma forma de simulação. Então, o fisco, a Justiça do Trabalho, tem reclassificado os valores que são colocados como direito de imagem, eles têm colocado como se salário fosse. Com isso, gera a cobrança retroativa, né, das contribuições previdenciárias, a cobrança retroativa do imposto de renda retido na fonte, a implicação de multas gigantescas e, com isso, cria um cenário de uma insegurança terrível. Mesmo atletas e clubes agindo em total boa-fé, eles acabam ficando expostos ao risco de interpretações que são divergentes. As autuações, elas são milionárias. Então, assim, em termos objetivos, a carga tributária incidente sobre atletas, ela é significativamente mais elevada do que de clubes associativos. Considerando apenas o salário do atleta, né, só o salário, o atleta ele paga 27,5% sobre a remuneração, ele paga a contribuição previdenciária até o teto do INSS e paga a contribuição patronal por parte do clube. Então, se parte da remuneração ela for feita via PJ, o atleta ainda pode pagar entre 6% a 15% de imposto de renda da pessoa jurídica, paga também a contribuição social sobre o lucro líquido, dependendo do regime, paga de 3,65% a 9,25% de PIS/COFINS, isso a depender se está no lucro real, se está no lucro presumido, e além de outras obrigações acessórias e demais obrigações tributárias. Então, a depender da estrutura contratual, a carga total efetiva do atleta pode ultrapassar, pasmem, 35% do rendimento bruto. Então, isso é consideravelmente maior do que a carga de muitos clubes associativos, que, protegidos pela imunidade tributária, eles chegam a recolher valores aí marginais ou valores até nulos sobre as receitas desportivas, tá? Sobre as receitas desportivas. Então, querido, veja que, em analisando um comparativo internacional, em diversos países, a tributação de atletas profissionais recebe um tratamento diferenciado. Veja, não por privilégio, mas por reconhecimento da natureza singular da atividade esportiva de alta performance. Então, para que se tenha uma noção, na Espanha existe a lei Beckham. O que isso significa, né? Os atletas estrangeiros, eles acabam tendo um regime
de não residentes. Então, eles pagam a alíquota reduzida sobre rendimentos. Se a gente pegar um outro exemplo, como o da Itália, na Itália nós temos os incentivos fiscais para atletas que fixam residência no país. Então, existe a tributação limitada sobre os rendimentos internacionais. Se nós buscarmos a legislação portuguesa, se nós buscarmos a análise em Portugal, existe também um tratamento especial para rendimentos que são obtidos no exterior. E um outro exemplo que também temos é a questão do próprio Reino Unido. No Reino Unido, existe, primeiro, a clareza, a previsibilidade e a uniformidade da tributação, tanto de imagem quanto do salário dos atletas. E isso com faixas que são progressivas. E com isso traz, dentro dessa progressividade, uma previsibilidade. Veja, esses regimes, eles não são benefícios arbitrários. São instrumentos de política fiscal que são justamente voltados à atração e retenção de talentos, a questão que envolve a segurança jurídica, a questão que envolve o combate à informalidade. Veja, no Brasil, a ausência de um modelo que seja claro acaba empurrando atletas e clubes para as chamadas zonas cinzentas. Por quê? Nas quais eu tenho um planejamento tributário agressivo que vai conviver com autuações pesadas, não tem previsibilidade para nenhuma das partes, e isso acaba acarretando a médio prazo um longo prejuízo. Então, essa ausência de um regime tributário especial acaba criando, nesse caso, essa problemática no Brasil. Tá? E se nós analisarmos aí um pouco mais detidamente a questão que envolve a tributação internacional, nós temos aí um outro ponto que é um ponto bem crítico. Veja só, a tributação internacional de atletas brasileiros que atuam no exterior ou que recebem receitas provenientes de contratos internacionais, patrocínio, publicidade, royalties, direito de imagem, também tem alguns pontos que merecem atenção. Primeiro, o Brasil ele tem tratados contra bitributação com poucos países. E mesmo quando existentes, a sua aplicação prática ela é complexa e ela é burocrática. Então, na ausência de clareza, os atletas eles podem ser tributados duas vezes sobre o mesmo rendimento. Eles podem enfrentar exigências de comprovação documental, que são exigências extremamente exaustivas, ou eles recorrem a planejamentos internacionais sofisticados, só que muitas vezes extremamente no limite da legalidade. E, além disso, se nós pegarmos as transferências internacionais de atletas, isso envolve tributação sobre ganho de capital, isso envolve imposto de renda da pessoa física, contribuições sociais, retenções no país de origem. Então, muitos destes valores, eles acabam sendo pagos mediante criação de estruturas societárias no exterior, o que acaba atraindo
atenção tanto da Receita Federal quanto do COAF, sobretudo diante da expansão que nós temos de investigações envolvendo evasão fiscal e offshore no próprio esporte. Então, isso acaba sendo hoje um grande cuidado que se tem sobre essa temática. Ademais, se nós formos aí observar na questão que envolve para o atleta, né, para a carreira do atleta, a questão previdenciária, esse é um outro ponto estrutural. Veja, a carreira de um atleta profissional, ela é uma carreira relativamente curta. A contribuição previdenciária, muitas vezes, ela acaba sendo uma contribuição inadequada ou, eventualmente, uma contribuição insuficiente. E a legislação previdenciária brasileira, ela não tem mecanismos específicos para a natureza intermitente e intensa que recai sobre a atividade esportiva. Então, isso acaba significando que muitos atletas eles encerram a carreira sem tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria integral. Veja, existe uma dificuldade gigantesca de simplesmente contabilizar os períodos de atuação no exterior. A dependência de estruturas privadas de previdência ou até mesmo a existência de acordos informais é extremamente elevada. E essa fragilidade previdenciária, ela contrasta com o alto volume de recursos que são movimentados durante a carreira ativa e acaba escancarando a falta de uma política fiscal que seja coerente para o segmento. E veja, com a chegada da reforma tributária, isso para nós, advogados, abre também uma janela de oportunidades. Por quê? Porque abre espaço para uma discussão mais madura sobre o tratamento tributário dos atletas. Hoje, eles representam o principal vetor de geração de receita, notadamente no futebol. Veja, a figura central das transferências internacionais, o elemento mais exposto aos riscos jurídicos e fiscais é o próprio atleta. Então, algumas propostas já ventiladas em meio a especialistas, a juristas e aos próprios parlamentares já incluem, nesse caso, a criação de um regime simplificado e transparente de tributação sobre os rendimentos esportivos, isso com alíquotas ou fixas ou com alíquotas reduzidas, a questão da definição legal e objetiva da natureza do direito de imagem, então, com isso trazendo parâmetros claros para se evitar autuações arbitrárias, assim como a facilitação de tratados internacionais de bitributação e de tributação internacional para atletas brasileiros. Até se discute também mecanismos de previdência diferenciada para as atividades esportivas de curta duração. Então, veja, mais do que um benefício para atletas, isso significaria uma redução significativa de litígios, sem dúvida nenhuma, um aumento da arrecadação com segurança jurídica e a estimulação à formalização, que é algo que interessa tanto ao Estado quanto ao setor desportivo.
Veja, os atletas, paradoxalmente, os atletas, eles são, nesse caso, o centro econômico, né, de todo o espetáculo. Se nós analisarmos essa questão hoje a respeito da tributação dos atletas, veja, o centro econômico do espetáculo esportivo é o atleta. Ele acaba estando na situação hoje periférica, juridicamente, do sistema tributário. Os atletas, eles vivem submetidos a uma alta carga tributária, e aí vem-se a questão, né? Mas veja, todo atleta é extremamente bem remunerado. A gente sabe que os atletas que definitivamente são bem remunerados são poucos, né? São determinados expoentes. Isso não é a máxima, né? Existe uma carga tributária elevada, existe uma insegurança jurídica crônica e existe uma ausência de regras claras para atletas. Enquanto os clubes eles acabam se beneficiando de imunidades, de regimes especiais, os atletas pagam caro, muitas vezes mais do que qualquer outro agente dentro da cadeia desportiva. Então, a reforma tributária, ela pode, se ela for extremamente bem conduzida, ela pode corrigir essa distorção histórica e pode criar um sistema que seja mais justo, mais transparente e, consequentemente, com maior previsibilidade. Se isso não acontecer, o vácuo normativo ele continuará alimentando conflitos fiscais, planejamentos agressivos, a insegurança para todos os envolvidos. Então, veja, se o atleta ele é o protagonista do espetáculo, por que ele é tratado pelo sistema tributário como se fosse apenas mais um prestador de serviço? E é nisso que a nossa atuação acaba sendo essencial. Não é só para o clube, mas principalmente para a figura do atleta. E aí vejam vocês, prezados, o seguinte, nós temos também hoje uma questão que envolve as federações, as ligas e também os terceiros que são envolvidos, né? O sistema esportivo brasileiro, conforme delineado pelo artigo 217 da Constituição Federal, normatizado pela Lei Geral do Esporte, pela Lei 14.597 de 2023, ele acaba sendo construído sobre uma arquitetura de múltiplos níveis. Então, na base, nós temos as entidades de prática desportiva, que são os clubes e os atletas. No nível intermediário, nós temos as entidades de administração, que são as federações, as confederações e as ligas. E ao redor de toda a estrutura, existem os agentes privados, os terceiros, né, como emissoras de TV, as plataformas de streaming, as empresas de marketing, os patrocinadores, os promotores de eventos. Então, essa arquitetura não é apenas organizacional, ela tem repercussões tributárias diretas. Cada um desses atores tem relacionamento diferente com o fisco. Alguns com imunidades, com benefícios, outros com uma carga tributária integral, uma carga rígida. Então, essa assimetria ela impacta o equilíbrio econômico do setor. Isso gera tensões concorrenciais, influencia diretamente os rumos
da profissionalização do esporte no Brasil. Então, por exemplo, as federações e confederações são entidades de administração do desporto e que são responsáveis por organizar campeonatos, regulamentar as competições, representar as modalidades esportivas tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional e também no âmbito internacional. Juridicamente, a maioria destas entidades, elas se constituem como associações civis, sem finalidade lucrativa, nos moldes do artigo 53 e seguintes do Código Civil. E assim como os clubes associativos, tais entidades, elas gozam de imunidade tributária constitucional, que é condicionada, aquela imunidade do artigo 150, no inciso 6, na linha C da Constituição. Só que, veja, essa imunidade, no entanto, não é um cheque em branco. O STF, já em consonância com o que já teve de decisões em relação aos clubes, tem uma jurisprudência pacífica, no sentido de que a imunidade ela só alcança receitas que são vinculadas às finalidades essenciais da entidade. Isso depende de escrituração contábil adequada, isso depende de transparência, de ausência de distribuição de lucros e não protege, como eu já disse a vocês, receitas comerciais que sejam desvinculadas da prática esportiva. Então, isso significa que taxas de inscrição em competições, eventuais anuidades que são pagas de filiados, repasses de direitos de transmissão, patrocínios vinculados à atividade fim, isso pode estar abrangido pela imunidade, só que aluguel de espaço, exploração de eventos paralelos, produtos licenciados, receitas de marketing, estas são completamente tributáveis. Por exemplo, a CBF, se ela organizar o Campeonato Brasileiro, ela pode ter imunidade sobre taxa de inscrição de clube filiado, desde que sejam revertidas à atividade esportiva, mas não recai sobre a exploração de acordos comerciais acessórios. Então, os naming rights, a publicidade estática, exploração de camarotes, isso não abrange. Se nós pegarmos a questão que envolve a Lei Geral do Esporte, a profissionalização da governança corporativa, nesse item que eu coloquei para vocês, a Lei Geral do Esporte, ela trouxe regras inéditas de governança e de compliance para as federações e para as confederações. Ela estabelece, por exemplo, que as entidades de administração desportiva, elas devem manter as demonstrações contábeis auditáveis e auditadas, ela adota mecanismos de transparência e de integridade, determina o cumprimento de regras de alternância de poder, de representatividade, de prestação de contas públicas de sua atuação. Então, esses requisitos, eles não são requisitos meramente burocráticos. São requisitos que condicionam acesso a benefícios fiscais e a benefícios públicos, incluindo a manutenção da própria imunidade tributária, ou seja, a imunidade constitucional ela passa a depender cada vez mais de conformidade institucional. Então, a lógica ela é muito clara. Se uma entidade de administração esportiva movimenta cifras milionárias, como ocorre, por exemplo, com as federações de futebol, ela deve prestar contas como qualquer organização de interesse público relevante. Isso não vai mudar em absolutamente nada.
A mesma situação nós temos com as ligas esportivas. Então, com a profissionalização que é crescente do esporte, está surgindo uma figura intermediária e cada vez mais relevante, que são as ligas esportivas. Então, as ligas esportivas podem assumir uma forma associativa quando forem criadas pelos clubes com a finalidade de organizar as competições. Então, por exemplo, a futura Liga do Futebol Brasileiro, ou podem adotar uma forma empresarial. Então, atuam aí como sociedades que têm fins econômicos responsáveis por comercializar direitos e também organizar os torneios. Essa dualidade cria implicações tributárias diretas. Vejam, as ligas associativas, elas podem pleitear uma imunidade tributária parcial, desde que cumpram, por óbvio, os requisitos que sejam semelhantes aos requisitos das federações. Só que as ligas empresariais, elas são tratadas como pessoas jurídicas plenas, sujeitas à tributação sobre receita de patrocínio, sobre receita de transmissão, sobre marketing, sobre bilheteria. Então, esse ponto é um ponto explosivo no futebol brasileiro. Formação de ligas independentes, com protagonismo dos clubes, isso pode esvaziar as federações tradicionais. Isso pode criar um novo polo econômico que é tributado integralmente. Então, isso altera o fluxo de arrecadação, altera a distribuição de recursos entre a União, os estados e os municípios. Então, enquanto uma federação tradicional pode operar com imunidades, com isenções, uma liga empresarial de clubes que fatura bilhões em direitos de transmissão pode ser tributada integralmente. Então, é óbvio que isso cria um incentivo ou, ao contrário, um desincentivo que impacta diretamente a forma jurídica que os clubes escolherão para se organizar. Isso hoje acaba sendo algo de fundamental importância. O mesmo acontece com os terceiros agentes que eu coloquei aí para vocês. Observem vocês o seguinte: enquanto clubes, federações e as ligas podem, em alguma medida, né, se valer de imunidades ou de regimes especiais, os agentes privados terceiros que orbitam o esporte não têm qualquer tratamento tributário privilegiado. O que eu estou incluindo nesse grupo com vocês? As emissoras de TV, plataforma de streaming, agência de publicidade, o marketing esportivo, casa de apostas, promotores de eventos, fornecedor de produtos licenciados. Vai entrar nesse meio as empresas de tecnologia que são voltadas ao setor esportivo. Então, essas empresas, elas estão, dessa forma que eu coloquei, que orbitam toda essa questão do esporte, esses agentes terceiros privados, elas são sujeitas a uma carga tributária plena. Então, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, PIS, COFINS sobre receita, ISS ou ICMS, a depender da natureza do serviço, a contribuição previdenciária sobre folha, todas as obrigações acessórias. Então, além disso, com a entrada em vigor da reforma tributária, notadamente pela Lei Complementar 214, em 2025, essas empresas elas serão integralmente alcançadas tanto pelo IBS como CBS, sem expectativa, pelo menos não por hora, de regime diferenciado para o setor esportivo. Então, a cadeia privada é e vai continuar sendo a cadeia mais tributada de todo o ecossistema esportivo. Então, é óbvio
que a existência dessa disparidade vai criar assimetrias que são significativas. Por quê? Os clubes associativos, eles vão poder operar com uma carga tributária próximo do zero. As SAFs, elas pagam 5% sobre a receita. As ligas associativas, elas podem obter imunidade. As empresas privadas pagam integralmente. Muitas vezes elas acabam, inclusive, arcando com custos tributários que elas mesmas subsidiam. Isso, de forma indireta, as próprias entidades que são beneficiadas pelas imunidades. Então, essa imunidade, ela acaba sendo, de forma indireta, subsidiada por estas empresas privadas. Então, essa desigualdade de tratamento fiscal, ela não decorre de uma lógica econômica. Ela decorre de diferentes naturezas jurídicas. Muitas vezes, essas naturezas, elas são definidas não pela eficiência organizacional, mas elas são definidas pela busca de vantagens fiscais. Então, isso distorce a competição, distorce a alocação de recursos e, consequentemente, inibe a profissionalização do setor. Então, vejam vocês que quando nós temos o estudo da própria reforma tributária, com a entrada em vigor de IBS, CBS, eu vejo alguns cenários se desenhando. Primeiro, as federações e confederações, elas vão dever comprovar de forma ainda mais rigorosa a destinação das receitas e as finalidades essenciais para que possam manter viva a questão da imunidade. Se nós buscarmos as ligas associativas, essas poderão ser pressionadas a migrar para o modelo empresarial caso a imunidade comece a ser amplamente questionada. E as ligas empresariais e terceiros, elas continuarão sob a tributação integral. Isso pode enfrentar um aumento efetivo de carga tributária caso não haja um regime diferenciado. Então, o sistema, ele pode acirrar desigualdades ou, se houver um tratamento setorial específico, caminhar para uma certa uniformização tributária no ecossistema esportivo. Então, a tendência natural, se nada for feito, é que os clubes e as federações elas permaneçam em zonas de imunidade, enquanto a base privada vai sustentar a maior parte da arrecadação. Só que essa estrutura, vejam vocês, ela não se sustenta a longo prazo. Sobretudo diante da crescente profissionalização do setor e também do ingresso cada vez mais de capitais privados. Então, por mais que as federações e as confederações elas venham a ocupar uma posição institucional privilegiada, que são blindadas por imunidades condicionadas, que se garantem por uma margem fiscal confortável, as ligas esportivas representam uma fronteira jurídica em disputa entre permanecer associativas para preservar benefícios ou adotar um modelo empresarial para atrair investimentos. E os terceiros agentes
que geram grande parte das receitas, eles vão permanecer tributados integralmente, sem qualquer tratamento diferenciado e financiando indiretamente um sistema fiscal que é um sistema assimétrico. Então, vejam vocês que, enquanto empresas privadas elas pagam integralmente os tributos para a viabilização do espetáculo esportivo, entidades tradicionais acabam gozando de imunidade que são criadas para proteção de amadorismo. Então, eu pergunto a vocês o seguinte: até quando essa equação vai ser sustentável? Então, veja vocês que a reforma tributária ela abre uma janela estratégica para repensar esse modelo, seja para corrigir distorções e para equalizar os regimes, seja para institucionalizar de forma transparente quais atividades merecem incentivo fiscal e quais devem competir em igualdade de condições. O sistema tributário atual do esporte brasileiro se sustenta sobre um arranjo que não foi desenhado para a realidade econômica que nós temos hoje. Ele nasceu para lidar com clubes amadores e com eventos locais. Hoje, ele precisa responder a contratos internacionais de streaming, a patrocínios bilionários, a investimentos privados que são de alta escala. Então, essa desconexão é o que torna a reforma tributária um divisor de águas para o setor. Ela pode eliminar alguns privilégios, ela pode universalizar regimes e pode criar também instrumentos de incentivo, mas seja qual for a solução, o modelo atual é fato, prezados, é insustentável a longo prazo. A promulgação da Lei Complementar 214, em 2025, que regulamenta a reforma, sem dúvida nenhuma, ela representa a maior transformação do sistema tributário brasileiro desde a Constituição de 88. Então, ao substituir tributos sobre consumo que são dispersos por um modelo dual de tributação sobre bens e serviços, que é o caso de IBS e CBS, a reforma ela busca, em alguma medida, simplificar o sistema, ampliar a base de arrecadação, com isso reduzir distorções concorrenciais e fortalecer a transparência fiscal. Só que, no entanto, como toda reforma estrutural, os seus efeitos eles não serão uniformes. Porque o setor esportivo ele está acostumado a operar com imunidade, está acostumado a operar com regimes especiais, com zonas de exceção, e ele será forçado a se reposicionar diante de um modelo que privilegia a universalidade e a neutralidade tributária. Veja, o novo sistema ele substitui ICMS, ISS, PIS e COFINS por dois tributos de base ampla. A CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que é de competência federal, e tem uma base nacional, e o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que tem uma competência compartilhada entre estados e municípios. Tá. Quais são as características estruturais desses tributos? Primeiro, uma base ampla.
Porque, vejam vocês, ele vai incidir sobre todas as operações com bens e serviços. A cobrança sai da origem e é redirecionada para o destino. Existe a possibilidade de aplicação de uma não cumulatividade plena utilizando um crédito financeiro. E a alíquota ela é uniforme, com exceções aí para alguns regimes específicos. Então, vai ter substituição de regimes diferenciados e de benefícios fiscais que hoje são fragmentados. É óbvio que essa lógica de neutralidade, o que é a neutralidade para a gente poder compreender em matéria tributária? A neutralidade é você deixar de utilizar o tributo como forma de distorção econômica. Porque hoje o que acontece? Observem vocês. Se eu tenho uma questão de um incentivo em determinados estados, em determinados municípios, em detrimento a outros, o que é que os setores eles fazem? Eles começam a migrar para esses lugares, mesmo que eles prestem serviços ou forneçam bens para outros municípios ou para outros estados, pouco importa. Levem em consideração, por exemplo, nós que estamos dentro do estado de São Paulo, levem em consideração, por exemplo, o que acontece com Barueri, aquela região de Santana do Parnaíba. Veja quantas empresas prestadoras de serviço foram para lá. Ah, mas foi por causa da localidade, Não. Foram por questões fiscais. Então, veja, essa lógica de neutralidade, ela confronta diretamente a lógica setorial do esporte, que é marcada por imunidades constitucionais, isenção, regimes especiais, zonas cinzentas. Então, isso com a reforma não vai mais ocorrer. E aí, vejam vocês o seguinte, para os clubes associativos, a reforma ela representa um choque estrutural. Por quê? Porque hoje, grande parte de suas receitas, né, das receitas advindas nessas entidades, vinculadas à prática esportiva, elas não sofrem incidência de ISS, não sofrem incidência de ICMS, não sofrem incidência de PIS ou COFINS em razão de imunidade constitucional e de benefício legal. Só que com a implementação de IBS e CBS, a regra passa a ser a tributação ampla sobre todos os serviços e bens, independentemente da natureza da atividade. Então, embora a imunidade tributária constitucional ela permaneça válida, a sua aplicação no contexto de IBS e da CBS ela tende a ser mais restrita. Por quê? Porque a imunidade ela somente protegerá as receitas diretamente vinculadas à finalidade essencial da entidade. Atividades comerciais acessórias, como exploração de camarotes, naming rights, estacionamento, patrocínio, streaming, vão ser tributadas integralmente. Por mais que exista a possibilidade da não cumulatividade, nós temos que entender que isso faz diferença. A exigência de comprovação contábil e transparência, que já é reforçada pela Lei Geral do Esporte, ela vai ser ampliada como condição, inclusive, de fruição tanto da imunidade quanto dos créditos. Então, isso significa que muitos clubes que hoje operam com uma carga tributária marginal verão parte expressiva de suas receitas sendo atingidas pela IBS e pela CBS, o que vai reduzir vantagens fiscais históricas e poderá acelerar a migração para modelo SAF ou para modelo híbrido.
Vejam vocês, se um clube ele fatura 200 milhões ao ano com bilheteria, patrocínio, direito de transmissão, hoje ele paga muito pouco ou nada de tributo sobre boa parte dessas receitas. Só que com a IBS e CBS, parte significativa desse faturamento, principalmente patrocínio, licenciamento, publicidade, vai ser tributada com a alíquota cheia. Não vai ter jeito. Então, observem vocês o seguinte, queridos. Nós tivemos, não é uma reforma tributária. Entenda isso. O que nós estamos vivenciando é uma nova maneira de se fazer negócio no país. Não é uma questão, isso aqui afeta tão somente critério tributário, não. Isso é uma nova forma de fazer negócio. Isso porque Lucas, Diego, que está assistindo, imaginem vocês o seguinte, queridos, isso que eles não implementaram ainda, a questão do chamado score para fins de aumento ou de diminuição do impacto de fiscalização. Porque pensem vocês o seguinte, eles estavam querendo colocar um rating de score entre as empresas para fins de aumento ou diminuição de impacto de fiscalização, de exigência do cumprimento de determinadas obrigações. De que maneira? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de publicidade que o meu rating, meu score, é considerado um score A. Se eu forneço para uma entidade esportiva, para um clube que tem rating B, o score dele pode influenciar no meu. Então, o que é que hoje deve se pensar? Observe que uma coisa ela é complicada. As empresas vão começar a prestar atenção de quem compram e para quem vendem. Não é só o fato da comercialização ou da prestação de serviço propriamente dita, mas vai começar a analisar o seguinte, eu compro de quem? Eu estou vendendo para quem? Isso importa? Importa. Importa hoje, para vocês terem uma noção, saber se aquela empresa que está realizando a prestação de serviço, se ela está no simples, se ela não está, se ela está no lucro real, se ela está no lucro presumido, por quê? Porque isso impacta no meu crédito. Se eu compro de uma empresa que não tem crédito, eu vou exigir que ela diminua o preço. Isso faz com que haja, obrigatoriamente, dentro da cadeia, uma mudança e uma nova forma de negociação. Então, não é uma coisa simples. E eu pergunto a vocês o seguinte, imaginem esse cenário todo que eu montei para vocês. O desporto está preparado para isso? Você acha que as empresas estão preparadas para esse tipo de modelo? Você acha que as empresas estão pensando nisso? É simples. Perguntem para os contadores, para os profissionais de contabilidade, se eles estão preparados para esse tipo de mudança e para manterem por 7 anos, 2 regimes tributários ao mesmo tempo. O atual e o novo. Porque o prazo de transição são 7 anos. Então, 7 anos, esses clubes terão que ter 2 contabilidades. Por 7 anos, essas empresas que atuam com esse tipo de negócio
dentro do ecossistema esportivo vão atuar com duas contabilidades. Eu pergunto a vocês, quem é que está preparado para isso? Então, o nosso papel, enquanto advogados, tributaristas, pessoas que estão buscando o entendimento, nós temos um trabalho hercúleo daqui para frente, porque eu não consigo mais enxergar hoje estas entidades sem ter uma consultoria full-time. É praticamente impossível. Elas não vão conseguir sobreviver a isso. E aí entra o nosso papel. Beleza? Então, queridos, eu vou parar aí 5 minutinhos para a gente só ir no banheiro, tomar um café, e daqui a pouco a gente volta para a parte final aí do nosso encontro. Beleza? Um abraço, queridos. Até daqui a pouquinho. Muito bem, queridos. Voltamos aí do nosso breve, rápido intervalinho, dessa parte que já é mais final desses 2 dias de encontro. Eu estou falando com vocês antes da gente entrar nesse breve intervalo a respeito das entidades associativas, daquilo que hoje eu vejo como necessário, né, da nossa atuação. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora a respeito da questão das sociedades anônimas de futebol, né, que foram aí criadas pela Lei 14.193 de 2021, que hoje operam sobre o regime tributário específico do futebol. Tem uma alíquota única de 5% sobre a receita bruta, isso substituindo o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS. E com a reforma tributária, 2 camadas tributárias passam a incidir sobre as SAFs, né? TEF, essa tributação específica do futebol, quando vigente, sobre receita bruta, isso incidindo nos tributos federais, e o IBS-CBS sobre operações de consumo, então patrocínio, licenciamento, bilheteria, streaming, dentre outros. Ou seja, IBS-CBS, entendam, não substituem a tributação específica do futebol, se somam a ele. Salvo se ocorrer aí uma eventual, o que eu não vejo, uma eventual futura harmonização legislativa. Então, isso significa um aumento potencial da carga tributária total das SAFs. Além disso, por serem sociedades empresárias, as SAFs não têm imunidade constitucional, não se beneficia de regimes diferenciados setoriais que sejam automáticos, estão sujeitas totalmente à integração da lógica de neutralidade de IBS e CBS. Então, esse cenário é óbvio que pode reduzir a atratividade econômica do modelo SAF, sobretudo se a carga tributária final ultrapassar as dos clubes associativos que são protegidos por imunidades. Então, ou a legislação complementar ela vai criar um regime setorial específico para a SAF, já tem uma previsão na própria Lei Complementar 214, mas ainda é muito incipiente, ou a assimetria fiscal vai aumentar significativamente, isso vai comprometer a competitividade do modelo. Porque, veja, nós temos um risco estratégico. Se eu tenho as SAFs pagando CBS, IBS mais TEF, vai ter um aumento de carga significativo, óbvio. Os clubes associativos, uma vez que tem imunidade parcial, tem uma carga reduzida. Então, qual que é o resultado? Nós temos um desincentivo à profissionalização. Um desincentivo à profissionalização. Isso pode acontecer? Sem
dúvida. E aí vejam vocês o seguinte, os atletas, eles, com a reforma tributária, isso não vai alterar diretamente a tributação da renda do atleta. O imposto de renda de pessoa física, INSS, direito de imagem via PJ, no entanto, isso impacta fortemente o ambiente contratual. Por quê? Porque os contratos de patrocínio, publicidade, contratos de imagem que envolvem serviços, isso passa a ser integralmente alcançado pelo IBS e pela CBS, inclusive quando forem intermediados pelos PJs, né, por PJs dos próprios atletas. Então, o que isso vai gerar? Isso vai aumentar o custo fiscal das operações de marketing esportivo, especialmente para atletas de alto rendimento, que negociam contratos multimilionários. Empresas patrocinadoras terão menos espaço para estruturar planejamento fiscal agressivo, o que pode reduzir o valor líquido recebido pelo próprio atleta. E, além disso, como o sistema de créditos de IBS e CBS é integral, toda a cadeia de prestação de serviços e ao marketing esportivo passa a ser rastreado com mais rigor. Então, isso aumenta a fiscalização sobre os contratos de imagem, consequentemente, reduz a zona cinzenta, que hoje acaba sendo explorada tanto pelos clubes quanto pelos atletas. Então, em termos práticos, a reforma ela não cria um novo tributo aí, não cria um tributo para o atleta, né? Mas ela torna mais transparente, mais onerosa a cadeia econômica que envolve a exploração da imagem do atleta. Isso você pode ter absoluta certeza que vai acontecer. Se nós pegarmos as federações e as confederações, que são hoje protegidas pelas imunidades constitucionais que são condicionadas, elas enfrentarão aí uma pressão semelhante ao dos clubes associativos. Por quê? Porque as receitas vinculadas à atividade fim, elas podem permanecer imunes. Só que as receitas comerciais, então, por exemplo, publicidade, os naming rights, os streaming, marketing, vai ser tributado integralmente por IBS e CBS. Então, a transparência, a governança, que acabam sendo exigidas pela Lei Geral do Esporte, óbvio, serão utilizadas como ferramenta de fiscalização fiscal. Ligas esportivas empresariais que já não possuem imunidade, elas serão tributadas integralmente com potencial aumento de carga tributária. Isso porque isso, de certa forma, vai influenciar a forma jurídica que os clubes vão adotar para se organizar em torno de competições futuras. Vai ter que analisar, vai ficar com uma associação para preservar a imunidade ou vai migrar para um modelo empresarial e enfrentar a tributação plena? Os terceiros privados, né, as emissoras, plataformas, os patrocinadores, esses continuarão sob carga integral. Não vai ter regime especial à vista. Só que o novo sistema, vejam vocês, se nós observarmos pelo novo sistema, depois de totalmente implementado, esses terceiros eles serão os maiores contribuintes da cadeia esportiva.
porque eles vão arcar com IBS e CBS sobre toda a operação. Então, veja, a reforma tributária, ela empurra o setor esportivo para um novo desenho fiscal. A imunidade tributária deixa de ser um escudo absoluto. Ela passa a coexistir com um sistema de consumo que é amplo e é mais fiscalizado. SAFs, ligas empresariais, vão enfrentar um maior ônus tributário. Elas podem ver a sua competitividade fiscal reduzir significativamente. Os atletas sofrem um impacto indireto e contratual. Vai ter menos brecha, vai ter mais rastreabilidade. Empresa privada vai continuar sendo o polo arrecadatório central do sistema. Então, esse novo equilíbrio, ele vai exigir a adaptação jurídica, a adaptação contábil e a adaptação estratégica de todos os atores da cadeia. De absolutamente todos os atores da cadeia esportiva. Então, é óbvio que o esporte brasileiro ele está diante Estão ouvindo aí, tranquilo? Vamos lá. O esporte brasileiro, queridos, vai estar diante de dois caminhos que são possíveis. Dois caminhos. O cenário de inércia, ou seja, a reforma tributária vai incidir integralmente. Querido do suporte da ESA, está aberto a câmera e o microfone? Dá uma olhadinha aí. Está interferindo na aula. Valeu, obrigado. Então, veja. A reforma tributária ela vai incidir integralmente sobre SAF, sobre ligas, sobre terceiros. Os clubes associativos, eles preservam a imunidade. A assimetria tributária ela vai se aprofundar significativamente. A profissionalização é desincentivada. Então, esse é um cenário. Quando eu tiver um cenário de inércia, ninguém faz nada. Só que eu tenho um cenário de redesenho inteligente. É possível que o legislador crie regimes setoriais específicos para a SAF e para as ligas. Pode acontecer das imunidades tributárias serem reinterpretadas de forma racional e pode gerar o equilíbrio competitivo e transparência, né, visando com que o esporte se insira de forma estruturada no novo modelo fiscal. Então, veja, essa escolha não é uma escolha meramente técnica. É uma escolha política, é uma escolha econômica e é uma escolha institucional.
Então, isso envolve Congresso, isso envolve Executivo, isso envolve Judiciário e, sobretudo, as entidades esportivas organizadas. Vou só colocar aqui, pegou o sol que está saindo. Um minutinho só. Vou tentar fazer com que o pessoal de suporte consiga ver. Vamos lá. Então, queridos, vejam. O setor, ele vai precisar sair da postura de exceção. Vai ter que entrar no debate público sobre a reforma. Ou ele vai ser tributário passivamente pelas regras de mercado. Tá difícil, hein? Vamos ver aqui, um minutinho só. Você tá com áudio e a câmera. Tá aberto? Acho que agora foi, né? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vejam vocês o seguinte. Ou o esporte, ele se insere no novo sistema tributário, com inteligência, com equilíbrio, ou ele vai ser engolido pela neutralidade fiscal que o IBS e a CBS impõem. Então, veja. Diante do que eu trouxe a vocês, nós temos que o sistema esportivo brasileiro ele está diante de uma inflexão que é histórica. A reforma tributária, somada à Lei Geral do Esporte, ao avanço da SAF, ela, nesse sentido, impõe um novo arranjo institucional e fiscal. O esporte que, por décadas, operou sob regime de exceção, sob imunidade difusa, baixa transparência, ele será gradualmente empurrado para uma lógica de tributação que é mais ampla, rastreável e fiscalizada. Então, nesse contexto, as estratégias jurídicas e econômicas são estratégias que deixam de ser marginais e elas passam a se tornar o eixo central da sobrevivência e da competitividade das organizações esportivas. Veja, a inércia será, com poucas exceções, um sinônimo gigantesco de perda de vantagem competitiva e de aumento de passivo fiscal. Então, a primeira e mais importante estratégia é, ponto 1, reorganização institucional das entidades esportivas. Isso à luz do novo modelo tributário.
Por quê? Porque durante décadas, clubes, federações definiram a sua forma jurídica com base em incentivos históricos, especialmente as imunidades. Então, agora a lógica, ela precisa mudar. A forma jurídica deve ser instrumento de eficiência econômica e de segurança jurídica. Não é apenas de blindagem tributária. Então, uma das coisas que vai ser feita é avaliar a viabilidade de transformação em SAF para clubes associativos que, em tese, movimentam receitas elevadas e que têm uma operação profissionalizada. Vai ter que ser revistas as estruturas híbridas, que tem aquela situação associação mais SAF, para justamente otimizar a alocação de receita entre as áreas que são imunes e as áreas que são tributadas. Eu vejo uma necessidade de reestruturação das ligas esportivas para que elas possam operar de modo competitivo mesmo sob IBS e CBS, seja via modelo associativo transparente ou seja via um modelo empresarial robusto. Obrigatoriamente vai ter que fazer um mapeamento das receitas acessórias que passarão a ser integralmente tributadas. Então, publicidade, streaming, licenciamento, para adequar modelos de contrato e gestão. Então, vejam vocês, um clube com faturamento de 400 milhões por ano, atualmente com imunidade parcial, ele pode reduzir os riscos fiscais, pode aumentar a transparência, migrando parte da operação para a SAF, preservando a associação para as atividades formativas e sociais. No novo sistema, nem toda a receita será tratada da mesma forma. A distinção entre receitas essenciais, que são aquelas potencialmente imunes, e as receitas comerciais, que são aquelas que são integralmente tributadas, isso vai ser decisivo. Então, a estratégia passa por criar contabilidade segregada por natureza de receita. A própria Lei Geral do Esporte já faz esse tipo de exigência e a própria imunidade também requer sobre isso. Tem que se fazer uma estruturação de contratos com clareza sobre a natureza da prestação. Então, por exemplo, distinguindo efetivamente patrocínio institucional, que é tributado, de doação cultural ou esportiva que pode ser incentivada. Tem que buscar o aproveitamento de crédito tributário de IBS e CBS quando for cabível para reduzir carga líquida efetiva. E tem que preparar, obrigatoriamente, os relatórios gerenciais para fiscalização, isso visando justamente evitar futuras autuações. Então, essa separação clara vai ser um divisor de águas entre quem se adapta e quem vai acumular passivo fiscal. Que hoje, muitos clubes não possuem controle contábil granular, ou seja, isso se tornará insustentável no novo ambiente. A nova realidade tributária, ela exige governança fiscal e governança jurídica sofisticada. Não é só cumprir obrigação acessória, mas é uma questão de instituir sistema de compliance integrado que venha proteger os clubes, SAFs, federações, ligas e até os próprios atletas
de riscos fiscais. Então, o que eu vejo como elementos que são centrais, vai ter que ser criado núcleo de governança tributária dentro das entidades. Nós teremos que fazer treinamento de dirigentes, de gestores, sobre responsabilidade pessoal em matéria tributária, inclusive civil e penal. Tem que ter transparência ativa na divulgação de receita, de despesa, de uso de benefício fiscal. Isso já em consonância com o que a própria Lei Geral do Esporte já faz. Não é uma novidade. A Lei Geral do Esporte já faz isso. E aí tem a seguinte, né? Eu tenho que adotar isso para as que não adotam, eu vou ter, sim, que adotar auditoria independente. Por quê? Porque entidades que usufruem de imunidade e isenção, elas vão ser muito mais fiscalizadas. Nesse novo modelo, a Receita Federal ela terá instrumentos muito mais tecnológicos de cruzamento de dados, como já tem, que utiliza inteligência artificial preditiva, generativa e regenerativa, e nós temos que ter uma responsabilização pessoal dos dirigentes tributariamente negligentes, ou seja, isso já existe e vai tender a aumentar. Então, a reforma tributária não é um evento fechado. Não é um evento fechado. Ela acaba por abrir espaços de regulamentação setorial, tanto por leis complementares quanto por leis ordinárias. Então, o setor esportivo, que é um setor historicamente fragmentado, é um setor historicamente pouco organizado em pautas fiscais. É um setor que pode e deve atuar politicamente para influenciar a regulamentação. Então, deve-se organizar o setor para pleitear regime especial para a SAF, integrando TEF ao IBS-CBS, ou eventualmente criando crédito presumido, defender um tratamento específico para a receita esportiva essencial, mantendo a imunidade de forma clara, objetiva, ver a possibilidade de se propor incentivos fiscais vinculados à formação esportiva, dedução para investimento em categoria de base, para investimento em infraestrutura. Tem que ter uma representação institucional com voz ativa no processo legislativo. Enquanto setores econômicos organizados já estão articulando, influenciando a regulamentação, veja, o esporte que movimenta bilhões ainda fala em voz baixa. Então, os atletas, por exemplo, eles não podem continuar sendo tratados como prestadores comuns em um mercado de altíssima complexidade econômica. Com a maior rastreabilidade de BS, CBS e o fim das zonas cinzentas sobre contratos de imagem, existe um espaço para estruturar um modelo mais claro e juridicamente seguro. Eu posso ter a criação de regime simplificado e transparente para a tributação de imagem, com alíquota fixa, com obrigação clara. Existe a formalização dos agentes intermediários, também com a questão da transparência tributária, estruturar modelo previdenciário específico para atleta, visto que tem carreira curta, criar contribuições intermitentes, fortalecer a educação fiscal e patrimonial dos atletas, reduzindo essa dependência de planejamento ilegal, de planejamento frágil. A profissionalização do atleta nesse novo sistema não é luxo, não. É necessidade jurídica e necessidade fiscal. O novo cenário fiscal
ele representa, ao mesmo tempo, um risco para as entidades que insistem em operar com informalidade, com ausência de controle contábil, com dependência de imunidade frágil, e uma oportunidade para as entidades que se reorganizam, que se profissionalizam, que profissionalizam a governança, que aproveitam os instrumentos legais de forma estratégica. A reforma ela não extingue o esporte. Ela vai separar quem vai operar com segurança e com competitividade fiscal e quem que vai ficar para trás. Se eu tenho, para vocês terem uma noção, 2 clubes de um mesmo porte e a receita anual de 300 milhões. Se um mantém informalidade e imunidade mal gerida, ele vai ter um risco gigantesco de autuação e uma carga que é imprevisível. O outro implementa compliance, reorganiza contrato, separa receita, atua em advocacy. A carga é otimizada, tem previsibilidade, tem capacidade de investir. Então, um dos fatores críticos de sucesso vai ser a capacidade de agir antes que as regras estejam consolidadas no setor. A reforma, ela prevê período de transição, mas quem deixar para se adaptar no último momento, sem dúvida nenhuma, vai estar numa desvantagem competitiva gigantesca. Então, o que eu indico, até para vocês que têm contato com essas entidades, ou que pretendem atuar, devem propor, primeiro, apresentar um diagnóstico tributário completo de receita e de contrato. Vai ter que criar uma reestruturação contábil e societária. Tem que ter uma advocacia institucional estratégica. Não tem jeito. Tem que ter treinamento e adequação de governança. Tem que ter projeção financeira sob o modelo de IBS e CBS. O que hoje é imunidade, amanhã pode ser um passivo gigantesco. Veja, para a gente fechar, queridos, o esporte brasileiro foi sempre historicamente tratado à margem da estrutura nacional tributária, né? Protegido por imunidade constitucional, por uma percepção romântica de que clubes e entidades seriam espaços essencialmente sociais e culturais. A reforma tributária e a Lei Geral do Esporte encerram essa era. O setor ele será chamado a operar sob regras mais claras, mais amplas e mais fiscalizadas. Isso não é necessariamente uma má notícia para quem souber agir. Então, os próximos anos, eles são definidores e cruciais. Quem permanecer preso à lógica antiga verá a imunidade tributária se tornar uma armadilha. Quem se organizar e se reorganizar juridicamente, atuar politicamente, implementar a governança fiscal, vai ganhar musculatura competitiva. Veja, o esporte brasileiro sempre foi exceção. Só que agora ele vai precisar ser uma estratégia. Senão, isso vai acarretar um grave prejuízo a todas essas entidades. Beleza, queridos? Então, prezados, vocês que acompanharam aí esse curso, eu espero que tenha valido a pena, espero que tenha sido um curso proveitoso. Nós teremos aí outros cursos que envolvem também a questão de tributação, então, vocês que têm esse tipo de interesse, se quiserem participar, sempre serão muito bem-vindos. E qualquer coisa que precisarem, vou estar à disposição, tem as redes sociais, eu estou lá no @prof. Caio Bartini, tudo junto, então professor Caio Bartini, @prof. Caio Bartini,
Então, qualquer coisa que precisarem também, estou diretamente no Núcleo ESA Central, como professor. Se eventualmente você tiver em alguma subseção, queira, eventualmente, que a gente possa ministrar eventual palestra sobre um tema que vocês julguem interessante, também estou à disposição de vocês e me coloco aí pronto para poder ajudá-los naquilo que for necessário, beleza? Lucas, obrigado, meu querido. Diego também. Qualquer coisa, meu irmão, que vocês precisarem, estarei aqui à disposição, tá bom?